Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos então na presença de nosso Deus. Ele já está aqui. Nós vimos para a oração, mas Ele já nos esperava aqui. Então, vamos saborear essa presença. Rezar é isso. Rezar é você parar e saborear a presença de Deus. Rezar é você saborear Deus. Também, para se preparar bem para a sua oração, entregue tudo a Ele. A entrega tem que ser concreta. Se desligue de tudo, deixe o celular de lado, a não ser que você coloque uma musiquinha para lhe ajudar, bem baixinho. Mas se desligue das coisas e entregue tudo a Ele. Se você hoje está preocupado, ansioso com alguma coisa, entregue a Ele. Se você está triste com alguma coisa, entregue a Ele. Se você está hoje angustiado ou alegre, entregue tudo a Ele. Se você está cansado, entregue a Ele, entregue tudo a Ele. No dia de hoje nós queremos rezar para desenvolver em nós o desejo do reino. Senhor, que eu reconheça o que em mim impede que o reino de Deus seja implantado, que os valores do reino sejam implantados em minha vida. O que em mim impede que o reino de Deus tome conta de todas as áreas do meu ser. Eu te entrego, Senhor, hoje. E é nessa perspectiva que nós vamos meditar hoje, Mateus 21, 18 a 22. De manhã, a caminho da cidade, Jesus sentiu fome. Vendo uma figueira junto ao caminho, aproximou-se, mas encontrou apenas folhas. E ele lhe disse: jamais voltes a dar fruto. E imediatamente a figueira secou. Ao ver isso, os discípulos diziam assombrados: como foi que a figueira secou de repente? E Jesus lhes respondeu: eu vos asseguro que se tivesses fé sem vacilar, não só fareis o que aconteceu à figueira, mas direis a este monte, que saia daqui e se lance ao mar, e ele o faria. E tudo que pedirdes com fé, o recebereis. Esse evangelho de hoje vem nos trazer algumas coisas muito importantes para a nossa meditação. Em primeiro lugar, Jesus sente fome e procura figo na figueira. Jesus sente fome. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, vai mostrar que Jesus, o Rei, também sente fome na pessoa dos pobres, na pessoa daqueles que de fato nada têm. E ele diz que todos aqueles que dão a alguém de comer, está dando de comer a ele. Nesse evangelho, Jesus sente fome e ele procura na figueira o figo para saciar a sua fome. Para a nossa vida de fé, isso é muito importante. Jesus sente fome e procura figo. Na verdade, muitas pessoas sentem fome e essas pessoas também procuram saciar a sua fome. E onde é que elas vão saciar a sua fome? Na figueira plantada pelo dono da roça, pelo dono do terreno. Quem é essa figueira? Somos nós. Nós fomos plantados por Deus para dar frutos.
E essa semente que está em nós é a semente da fé. A semente da fé precisa dar frutos que saciem a fome material, a fome de pão, mas também a fome espiritual dos irmãos que representam Jesus Cristo. A minha vida de fé tem dado esses frutos. Do mesmo jeito que a figueira deve dar figo, eu também devo dar fruto concreto de pão para quem tem fome. O Evangelho é muito claro. Jesus sente fome e ele procura figo. Os irmãos sentem fome e procuram a nós. Quem é que deve saciar a fome do irmão? Sou eu, que sou cristão e que tenho fé. Entendendo que todo aquele que se aproxima de mim é a pessoa de Jesus. Como é que eu tenho acolhido os irmãos? Como é que eu tenho frutificado? Jesus, diante dos apóstolos que ficam escandalizados porque a figueira secou, Jesus diz assim: se tivesseis fé sem vacilar, faríeis o que eu fiz com esta figueira, mas também, se vocês mandassem o monte se transportar para o mar, ele iria. É pela fé que a gente consegue fazer aquilo que Jesus fez. Agora o Evangelho muda de tom. Se no primeiro momento eu sou chamado a saciar a fome de Jesus na pessoa do irmão, no segundo momento do Evangelho, eu só consigo fazer isso quando eu me assemelho a Jesus, quando eu tenho uma fé semelhante à fé de Jesus. O chamado que Deus nos faz hoje é o chamado para ser como Jesus, imitando sua fé. Jesus é o homem de fé. Ele tem fé no Pai, que tudo aquilo que ele fala e tudo aquilo que ele pede, o Pai vai atender, o Pai vai fazer. Essa é a fé de Jesus. E é desse modo que Jesus quer alimentar em nós a fé. Nós acreditamos de fato em Jesus? Nós confiamos de fato na palavra de Jesus? Nós acreditamos que Deus escuta a nossa oração, que Deus nos atende? Então hoje o chamado é para que a gente pense como está a nossa vida de fé, tanto no sentido de acreditar em Deus, quanto no sentido de dar frutos da fé. São duas coisas hoje que a gente tem para meditar. A minha vida de fé me leva a acreditar em Deus, a confiar em Deus, a falar com Deus e saber que Ele me responde? Como é que está a minha vida de fé? Eu tenho uma fé vacilante? Deus é um fantasma para mim? Deus é uma brincadeira para mim? Ou Deus é alguém concreto na minha vida? Em segundo lugar, minha vida de fé tem dado frutos? Quais são os frutos que eu tenho dado na minha vida de fé? Quais são os frutos que eu tenho conseguido dar como uma pessoa de fé? Quais são os frutos que eu tenho conseguido produzir na minha vida de fé? Quais são os frutos que eu ainda preciso produzir? Os frutos de acolhimento, de perdão, de partilha, de acolhida, de fidelidade, de responsabilidade, de alegria. Quais são os frutos que eu tenho conseguido dar e quais são os frutos que o Filho de Deus não consegue encontrar em mim? Jesus me plantou a fé no meu coração, mas Ele espera que eu dê frutos. Vai chegar um tempo que eu não vou poder mais dar frutos. Eu só posso dar frutos enquanto estou na vida. Chegará um momento que eu não poderei dar fruto. Então que a gente hoje se esforce para dar fruto. Reze esse texto com calma. Imagine a cena, se coloque na cena. Deixe Jesus falar ao teu coração. Converse com Jesus sobre o que você vai rezar hoje na palavra. Não esqueça de registrar no seu caderno o que foi positivo, o que você escutou, o que você sentiu. Também as dificuldades que você teve. Deixe tudo registrado no seu caderno.
O salmo que deve nos acompanhar no dia de hoje é o Salmo 62. Em algumas Bíblias, o Salmo 63. Shalom do Pai para você.